pessoal, eu caí. Boa noite, Érica. Eu caí, minha internet deu. Não sei o que aconteceu aqui. E aí eu recomecei. Aparece aí de novo, por favor. Gente, eu tive um probleminha aí técnico. Me desculpem. Eu voltei. Só um minuto. A Érica já vai aparecer. Oi, a gente cai e levanta. Caímos e levantamos. Oi, Érica, pois é, tive um probleminha, caiu aqui, eu falei, ué, cadê eu? Acontece. Então, olha só, você estava dando boa noite, né, para todo mundo. Então, Sim, assim, eu também quero dar boa noite para todos. Em primeiro lugar, para você, né, te agradecer por você ter aceito, porque, assim, às vezes, a gente falar da nossa vida, né, a gente falar das nossas dores, das nossas dificuldades, ainda mais relacionadas à nossa saúde, é muito difícil às vezes, né? É muito complicado. verdade. Não é fácil, porque às vezes muitas mulheres que sofrem muito com a endometriose ficam com o emocional, né, muito abalado. Então, assim, eu quero te dar os parabéns por você ter aceito, né, mulher corajosa. Gente, ela agora é famosa, né? Ela ganhou um troféu. Tá aqui, ó. Tá aqui do lado, ó. Troféu. Aí, ó, tá vendo o troféu que a Érica ganhou? Até no finalzinho, Érica, se você quiser, assim, fazer um resuminho, né, quando a gente acabar de falar de endometriose, porque né, muita gente às vezes não sabe, né, de repente da história toda, né, sua Verdade. aí, no programa, né, a melhor história. Então, assim, hoje a história da Érica não é uma história engraçada, né? Como a história que Não. ela ganhou, que ela concorreu e ganhou o troféu. É uma outra história que acredito eu que tenha trazido durante um período muita dor, muito sofrimento para ela, né? Muita incerteza, dor física, dor emocional, mas que a Érica, com a ajuda dos médicos, com a ajuda de Deus, com a força de vontade dela, ela superou. E hoje ela está aqui para contar a história dela com a endometriose, desde a sua adolescência. E assim, Érica, eu mais uma vez te agradeço. Você fica à vontade para se apresentar, dar boa Tá noite ótimo. aí para o seu público, né? Para todo mundo que está aí. E muita gente que vai entrar ainda. Com certeza. E isso, faça e se apresente e Então depois a tá. gente vai começar aí com a sua história, tá? Tá ótimo. Primeiro eu queria também agradecer o convite. Eu acho que é um assunto do qual a partir de de 3 anos para cá, eu precisei dominar ainda mais, porque eu sou bióloga, né? Não trabalho diretamente com pesquisa, já trabalhei com outros tipos de pesquisa, mas não com a área humana, né? Já trabalhei em laboratório, Uhum. inclusive, então já me deparei com muitos pacientes que tinham endometriose, então eu tinha o conhecimento técnico da doença, né? E tudo muda quando você recebe o diagnóstico, então as coisas mudam completamente. Então, vou me apresentar. Meu nome é Érica, né? Tenho 32 anos, sou professora, uma profissional da educação. Inclusive, tem colegas de trabalho aqui que estão entrando. Queria muito agradecer a presença de todos. Falar de endometriose para mim é muito importante. Tem aluno, inclusive, aqui entrando também. Eles sabem que eu falo sempre sobre a minha situação com eles, mas requer realmente muita coragem, né? Não foi fácil receber o diagnóstico, não foi fácil digerir o diagnóstico, entender a minha situação, ouvir também muitas opiniões desagradáveis, né, de colegas, parentes, profissionais. Então, assim, realmente tem que ter muita coragem. Eu acho que Deus entregou a endometriose para mim porque ele sabe que eu sou uma pessoa corajosa. Então, ele não entrega coisas difíceis para quem não tem coragem, né? Eu É acredito verdade. nisso. Então, eu acho que a endometriose na minha vida, né, ele entende, ele sabe que eu sou multiplicadora, né, semeadora de informação.
Então, eu semeio a informação também, né, de uma doença que não é tão vista, né, não é tão falada, não é tão comentada. Então, como você disse, né, a endometriose ela entrou muito cedo na minha vida, mas ela sabia de mim e eu não sabia dela. Eu acho que esse foi o Sim. problema, né? Eu sempre sofri com muitas cólicas na adolescência. No início da puberdade, eu não lembro de nenhum mês de não sentir dor. Então, a dor era mensal. Então, era quase que Uhum. uma sentença mensal, assim. Quando eu sabia que estava próximo, eu já ficava apavorada, né? Porque eu sabia que eu teria que, né, ir para emergência, receber soro, tomar remédio e muitas vezes, né, é encarada essa dor como mimimi, hoje é chamado de mimimi, né, frescura. Ah, dor de cólica, pelo amor de Deus, né? E só quem sente a dor tem o lugar de fala, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu tenho Sim. alguma aluna que fala, ai, professora, eu sinto muita cólica, né? Eu tomo esse remédio e não passa. Isso já acende um alerta, assim, na minha cabeça, né? Eu sempre falo, você pede uma ressonância pro seu médico? Porque foi a falta Falar da em ressonância. alerta, hein, Érica, falar em alerta, só falando aí para os nossos convidados, eu e Érica estamos de amarelo, né? Ah, Vocês é. estão vendo? Que a cor amarela, né, é o alerta. Então, assim, esse mês, né, mês de março, é um mês de conscientização da endometriose. Por isso que nós estamos, né, de amarelo, né, nessa cor bonita que irradia alegria. E o Verdade. nosso objetivo aqui hoje é irradiar conhecimento, compartilhar experiências e encorajar outras mulheres, adolescentes, ligar o alerta para todo mundo prestar atenção nos sinais, prestar atenção no seu corpo, conhecer o seu corpo e conhecer a endometriose. É por isso que eu falo, há 9 anos, Érica, que eu faço esse trabalho de conscientização, né? É Desde que eu extremamente descobri importante. a mim, então, eu acho também que Deus permitiu que eu tivesse endometriose, porque eu trabalho com comunicação e eu falei, eu tenho que ter eu tenho que, a gente, você também deve ter pensado isso o que que eu, como mulher, como ser humano, como cidadã, como profissional, você da educação, eu da comunicação, e a gente sabe que a educação é o caminho para tudo na nossa vida, né? Verdade. Então, pessoal, esse mês amarelo e vamos deixar a Érica aí continuar contando. A adolescência dela sempre foi com muita dor, sempre foi com muita cólica. Provavelmente, às vezes, na escola, ela também deveria passar por situações. Até é legal você falar, porque tem algumas alunas suas aí e algumas mulheres que estão também assistindo, amigas suas, podem ter filhas, né, meninas na idade da adolescência. E aí continua para a gente contando aí, né, a tua adolescência, como é que foi com a endometriose, que ela já conhecia você, né, mas você É. não sabia. Era uma relação unidirecional apenas. Eu não conhecia ainda essa relação. E como você citou situações de escola, eu passei inúmeras, assim, né? Meu fluxo era extremamente intenso. Eu aprendi, né? Me ensinaram a colocar o absorvente, só que sempre vazava. Então eu passei do pequenininho pro noturno e o noturno continuou vazando. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu faço uma fraldinha de absorvente. Né? Eu tenho que botar um na frente, um atrás, porque o fluxo era muito intenso. Eu gastava 56 absorventes em 3 dias, porque eu não ficava muito tempo menstruada. Mas eu ficava, né? O tempo que eu ficava, que eram uns 3 dias, vinha tanto que um absorvente não dava. Né? Uma vez eu lembro até Isso que eu ainda comentei isso na ainda na adolescência. adolescência, Érica? Isso ainda na adolescência. E ia, né, no ginecologista, é até uma outra informação, porque quando a gente fala assim, ah, eu fui diagnosticada com endometriose, mas você nunca procurou um médico? Né? Porque nos culpam de um diagnóstico tardio. E aí eu falei, eu já frequentei vários, e já relatei várias Uhum. coisas, e isso nunca foi pensado, né? Eu não sei se. Eu até passei por bons profissionais,
Mas eu acho que a endometriose é um assunto tão não falado, não tão divulgado, até mesmo dentro da comunidade, né, médica, que eu só fui Sim. descobrir com 20 e poucos anos, quase 30 anos, né? Então, assim, Ô, eu... Érica, fazendo só, fazendo só um adendo, né? Aproveitando só Uhum, a deixa que você falou dos profissionais da área de saúde, né? Dos médicos. Uma vez eu conversando com um ginecologista, que inclusive participou da minha cirurgia, eu perguntei para ele assim, doutor Luiz Carlos, por que que a gente vai a vida toda, né, em ginecologista uhum, e a gente fala das nossas dores e a gente relata e nenhum médico pensa na endometriose? Aí ele falou assim para mim: eu vou te dar a resposta, simplesmente porque a gente vê na faculdade de medicina, a gente vê a endometriose muito superficialmente. É o ginecologista que tem que ir atrás da endometriose, estudar a doença, aprender a tratar, aprender a operar, né? Então, assim, eu não verdade. sei até de que forma, né, que a gente, por exemplo, eu, você, outras mulheres que estão enganjadas, como é que a gente até poderia, não sei, levar isso ao Ministério da Educação, sabe? Eu não sei se poderia, se a gente pudesse contribuir de alguma forma para que o ensino, né, da endometriose, para que essa doença ela fosse mais especificamente, né, ensinada no curso de medicina, né, quando ele está Sim, fazendo ali a especialização dele, né, de repente em ginecologia, exatamente. entendeu? Eu já faço isso na minha sala de aula. Então, quando eu vou dar sistema Uhum. reprodutor, que eu falo sobre o endométrio, eu falo, então, gente, tem uma doença chamada endometriose, e aí e aí eu falo da doença, explico, e no final eu sempre falo, olha, e eu tenho essa doença. Então os alunos ficam assim, "Ah, meu Deus! Porque Sim. eu não sou uma pessoa muito envergonhada, não. E quando eu tô envergonhada, eu fiz que eu não sou, né? Então eu falo mesmo, não tenho filtro, eu sou assim. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu comecei a entender, né, que eu passei tanto tempo da minha vida sofrendo, relatando dores, né, fluxos intensos, falando isso para os médicos, e ninguém parou e falou: pô, vamos dar uma investigada nisso? Né? Eu passei basicamente 5 anos, ou 7, não lembro exatamente agora, tentando engravidar, né? E eu só ouvi assim: ah, isso é coisa da sua cabeça. Você precisa relaxar. Não vem porque você pensa demais. Não vem porque o problema é seu, ou o seu marido deve ter problema. Né? Então, assim, é sempre a culpa, é sempre jogada pra gente, não é Porque você investigada. é muito ansiosa, né? Tem isso também, né? Sim, A ansiedade não deixa é. você engravidar. Já tentou fazer isso? Já tentou fazer aquilo? Botar a perna pro alto, plantar a bananeira, fazer um cálculo? Porque assim, as pessoas vão dando um monte de ideias, né? E aí, quando eu descobri a endometriose, eu, obviamente, assim, acho que acredito, como todas as outras mulheres, a gente se culpa, né, como mulher, porque a gente também vem com aquela ideia de que a mulher precisa gerar filhos, a mulher precisa ser, né? E aí, por mais que eu nem viva num núcleo tão assim que me peça, né, para ter filhos, eu tenho uma família, graças a Deus, que entende muito as minhas decisões, mas a sociedade não entende, né? Então, num primeiro Sim. momento, eu me culpei muito. Eu falei, poxa, será que eu errei em alguma coisa? Será que eu não procurei? Mas assim, eu procurei, né? Eu relatei. Então, quando eu percebo que o meu diagnóstico tardio foi realmente por falta de uma investigação maior dos médicos, e não foram um nem dois, foram vários. Né? Todo mês eu ia no ginecologista diferente. Todo mundo falava assim, outro? De novo? Porque eu buscava uma resposta que ninguém me dava. Né? A resposta basicamente era: o problema é a sua cabeça, dor é normal, fluxos intensos acontecem, né? Você tem muito pelo no corpo, isso é hormônio, né? E eu falei, não, não é assim. Tem alguma coisa de errado. Então, assim, hoje, né, como profissional da área da saúde, né, porque eu sou bióloga, eu passo isso para os meus alunos. Né? Eu tenho até um livro que eu trabalho na sala de aula que tem um texto enorme sobre endometriose. Quando eu recebi esse livro, eu falei assim, ai, não, não acredito nisso. Tipo, eu fiquei emocionada, porque a gente precisa falar sobre isso, né?
No início que eu Muito. fui diagnosticada, eu fiquei realmente com muita vergonha de falar, né? Porque eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, né? Precisava também entender como a minha família ia encarar isso, principalmente meu marido. Porque a minha busca no ginecologista, a dor, né, depois da adolescência, passei uma adolescência inteira sentindo dor, então eu encarava a dor normal. Então é normal sentir dor, né? Eu encarei como uma normalidade. E quando chegou a etapa do ter filhos e esse filho não vinha, aí o negócio complicou, porque eu falei, não, tem realmente alguma coisa errada. Né? Então eu tive que digerir a informação, conversar com os meus familiares, conversar com os meus amigos, e aí, enfim, quase um ano depois, eu assumi publicamente que eu tinha endometriose. Porque. Mas, inclusive, você comentou comigo que depois, há uns 3 anos, né? Depois eu queria até que você contasse que foi Uhum, durante um exame transvaginal, que você comentou comigo desse sim. exame. Mas antes de você ir para esse exame, só me diz uma coisa: Uhum, você passou a adolescência todinha com esses fluxos, né? sim. Enormes, intensos, que você usava essa quantidade de absorvente. E assim, eu mesma tô assim, eu nunca tinha ouvido, sinceramente, 56 absorventes em 3 dias. Você imagina a cabeça de uma adolescente? E Como é quantas que roupas fica? sujas, né? E escola eu sujava a roupa, passava vergonha, né? Eu lembro de um episódio que ficou muito marcante pra mim. Eu devia ter, sei lá, Hum, uns 15 anos, assim, mais ou menos. E eu fui pra uma festa de escola, né? E uhum. paquerinha, e isso, aquilo. E aí, no meio da festa, veio uma menina que eu não conhecia. E ela falou assim: Olha, você tá toda suja. Atrás tá tudo sujo. E aí eu corri Ai, pro banheiro, e aí quando eu olhei, assim, eu me senti naquele filme Carrie, a estranha, quando derrubam um balde, assim, porque eu tava completamente suja, não era um sujinho, eu estava completamente suja, né? E eu falei, como que eu vou sair daqui? Né? E eu não tinha ninguém, porque eu fui pra essa festa com primos, né? Inclusive minha tia Sirlene, acho que tá até aqui. Um beijo, tia Sirlene. foi através dela que eu cheguei até você. É. E aí eu fui com um primo, né, que não é o Leandro, é o Bruno. E, e eu falei, meu Deus, o que eu. Aí o Leandro acabou de entrar, inclusive. E eu falei, meu Deus, como eu vou sair do Gente, o banheiro? Leandro, primo dela, é o marido da minha irmã. Estamos em família, né, Estamos em Érica? família, é verdade. A endometriose une as pessoas. Ui, é verdade. E aí eu tive que chamar meu primo. Eu falei, cara, olha só, eu preciso ir embora. Na época não tinha celular, né? Falei, eu preciso ir embora, eu tô toda Uhum. suja, eu preciso ter como sair daqui. A gente precisa fazer alguma coisa. E assim, eu mobilizei todo mundo, porque meu primo foi no orelhão para ligar pro meu avô ir me buscar na festa. E aí eles fizeram como se fosse uma paredinha para ninguém ver que eu tava suja e foram me acompanhando até a porta. Então, assim, quando eu ficava menstruada, eu tinha que me planejar, eu não podia fazer nada, eu tinha que ficar trancafiada em casa, porque poderia acontecer essas coisas. E isso na adolescência. Agora, quando a gente passa por isso na fase adulta, aí o negócio complica. Porque quando você chega pro seu chefe, homem, e fala que você tá com cólica e que não dá para você trabalhar hoje, você sabe que você vai ser mandado embora, né? Porque um homem, quando ele é entrevistado, ele raramente pergunta: Você tem filho? Alguém vai ficar com seu filho? Agora, quando você é mulher e vai para uma entrevista de emprego, sempre te perguntam, né? Você tem filho? Quem vai ficar com ele? Você é casada? Né? A mulher, ela não pode ser mulher. Ela não pode menstruar. Ela não pode ter cólica, né? Então, eu tive que, muitas vezes, assim, trabalhar sentindo muitas dores, né? Eu desenvolvi uma hipocondria, né? Eu comecei a tomar muito remédio. Eu misturava remédios, né? Então, eu tomava 2 Neosaldinas com um ibuprofeno e uma Novalgina para poder trabalhar. E não era espaçado, não. Era tudo junto. Então eu fazia um coquetel, tomava, ia trabalhar e, obviamente, isso não me fazia bem, nunca me fez bem.
né? Sim. Passado um tempo, nenhum medicamento para dor fazia mais efeito, então eu tive que entrar numa reabilitação medicamentosa, né? Não podia mais tomar, o médico me proibiu de tomar remédio, e aí isso piorou a situação, porque com o remédio já sentia dor, sem remédio o negócio complicou, né? Então eu fui descobrindo outros medicamentos. Então, assim, foram muitas situações, né, que eu passei e sempre com aquela ideia de por que isso acontece? Isso não é normal, né? Não é natural. Eu tenho amigas que sentem cólica, mas elas conseguiam ir na praia. Eu nunca passou na minha cabeça de como que eu vou pra praia assim, né? Se usando já dois absorventes não tá dando certo, você imagina ir numa praia, usar um biquíni, né? Absorvente interno eu tentei usar uma vez, tá, gente? E foi a pior sensação do mundo. Porque parecia que eu estava colocando uma tampinha de caneta na borda de uma garrafa de 20 litros, assim. Vazava. Então, assim, as experiências que eu tive na minha adolescência foram muito marcantes. Eu acho que se um dia, se eu conseguir, enfim, né, ter filhos, eu com certeza, se for mulher, inclusive, com certeza vai ouvir muitas histórias, assim, que foram difíceis, né? E muitas vezes tendo que passar isso sozinha, porque é muito difícil a gente ter empatia com a dor, né? Você falar que sente Sim. dor e sempre, isso acaba gerando um incômodo para as pessoas, né? Sempre tá com dor. Meu Deus, só vive com dor. Caramba! É. Mas você nem tá menstruada para sentir cólica, né? Então, assim, é bem complicado mesmo. É uma doença que não adianta, marca a gente, né? E geram experiências que são desagradáveis, mas também gera, assim, muitas experiências de coletividade, assim, de amor, né? Então, assim, meu primo e o amigo terem me escoltado até a porta, né, sendo homens, não entendendo aquilo que eu estava passando, né, a vergonha que eu estava passando, isso também me deixou marcada, mas para um lado bom, né? Então, eu procuro buscar coisas boas em coisas ruins. Então, eu tenho muitas histórias para contar sobre endometriose. Olha, Você pode é me a interromper, eu mulher falo das. muito, tá? Não, você tem que falar mesmo, você tem que contar. De vez em quando eu te paro, te peço alguma informação, te faço uma pergunta, mas isso tudo que você está falando é assim, praticamente é unânime com todas as mulheres que eu converso. Eu também passei por várias situações, a gente escuta comentários muito desagradáveis, né? E até mesmo quando a gente começa a ir a muitos médicos, e médicos que não entendem nada da endometriose, falam coisas absurdas para gente, né? Eu sei como é que é. Então, é realmente muito complicado. A endometriose, ela machuca a gente fisicamente, né, emocionalmente, e às vezes é muito difícil a gente falar, porque assim, ninguém tem, não existe um aparelhinho que possa ser colocado na gente e possa avaliar, medir a nossa dor, né? Verdade. Só quem tem e quem sente a dor é que sabe. Então a gente tem que ficar escutando, né? Ah, toma um remedinho, né? Ah, por que você não vai no psiquiatra? De repente faz a cabeça, não é? Tem isso Verdade. também. Então, quando você chegou mais ou menos na fase adulta, né, que você começou a trabalhar, isso se tornou uma outra dificuldade, né, porque é aquilo que você já falou, para faltar ao trabalho, né, às vezes para entregar algum projeto, você em sala de aula. Eu conheço uma professora de Volta Redonda que tem dias que ela, para dar aula, ela tem que ficar sentada, ela tem que dar aula sentada o tempo todo, e às vezes ela chora durante a aula, ela conta que os alunos vão até ela dá aula para os pequenos, né? Da primeira fase do ensino fundamental, e aí os pequenos vão, abraçam, beijam, sabe? Tia, tá doendo muito. Ela me contando, sabe? Então você vê que até as crianças se sensibilizam, né? Com a situação Sim. dela. E aí eu me É, lembro que você me contou uhum. que quando você começou a namorar seu marido, né? Ah, mas antes disso,
Conta a história da ultrassonografia. Ah, tá. Então, você falou dos alunos e tem aluno meu aqui e eu queria muito agradecer eles, porque quando eu descobri, né, eu fiquei muito mal, eu senti ainda muitas dores, né? E aí, porque um rim meu não estava funcionando direito por conta da endometriose. E então era muito incômodo, eu estava tomando, acho que é tramol, uma coisa assim, né, que é um medicamento bem forte. E aí eu lembro que às vezes eu chegava em sala de aula com muita dor. E geralmente Érica, os a tua voz está muito baixinha para mim. Tenta, de repente, tinha, assim, mexer aí no teu microfone para ver se melhora. tá melhor? Não sei se é o problema de conexão. Deixa eu tentar dar. Não, continua baixinho. É, E teve uma peraí. hora que você quase congelou. Pode ser a conexão. Deixa eu tentar chegar mais pra cá um pouquinho pra ver se fica melhor. Peraí, deixa eu tentar conferir. Não, até que minha conexão não tá tão ruim. Estranho. Todo mundo está ouvindo bem a Érica? Se vocês estiverem ouvindo bem a Érica, dá um ok aí, porque para mim está muito baixinho. É, agora você falou, você também ficou com a voz mais baixa. Ó, a Jéssica está Ó, falando, tá bom, tá do Jéssica? mesmo jeito. É. Deixa eu colocar o fone para ver se de Tá, repente eu te escuto melhor. Só um tá instantinho. ótimo. Coisas da tecnologia, né? Ah, tô muito acostumada. Só um Depois dessa instantinho. Deixa eu colocar pandemia, isso aqui, porque eu não quero perder nada do que você vai falar. Oi, oi. Oi, melhorou, tá ótimo. Tá Ah, ótimo. tá ótimo. A Yara tá falando aqui. Ah, tá. Melhorou, gente? Vocês estão ouvindo? Tô ouvindo até você. Tá, Ah, tá melhor. o da Érica tá ótimo. Vocês estão me escutando também? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Pode continuar, Érica. Então, a Jéssica, inclusive, trabalha comigo, também tem endometriose, né? Então, ela sabe das Ah, nossas dores. A gente sempre comenta ali, olha, fui no médico tal, a gente sempre troca figurinhas de médicos, né? É, e aí, muitas vezes eu chegava, né, na sala de aula e os alunos percebiam que eu não estava bem. Eles falavam, professora, senta, né? Assim, a gente não tem muito o costume de sentar, né? Porque geralmente não fica muito legal, né? O professor ficar sentado, parece que tá com preguiça e tal. é. E eles se sensibilizavam muito comigo, assim. Então, diversas vezes eu chegava na sala e às vezes eu tava falando, você tá sentindo dor? Quer que eu pegue água pra você? Então, assim, eu queria muito agradecer. Eu tenho alunos, assim, espetaculares, de verdade. Deus me abençoou muito com alunos sensíveis, sabe? Que pensam no próximo. Realmente, eu sou muito grata pelas pessoas que ficam, né? Que estão do meu lado, assim. Eu tenho alunos realmente de verdade que vão ser aí pessoas maravilhosas no futuro, porque eles são realmente pessoas do bem, crianças do bem. Então, de verdade, já que os alunos estão aqui, eu queria agradecer a vocês, que vocês são maravilhosos. E prestem mais atenção na minha aula, tá, Ah, Miguel? Miguel tá aí até batendo palminha, ó. Miguel é maravilhoso também, um aluno que é do Fundamental, oitavo ano, olha só, um aluno do oitavo ano, extremamente sensível, educado, que também se preocupava comigo. Às vezes a turma estava fazendo muita bagunça, ele ficava brigando com a turma. Então, eu estou muito feliz de verdade. E aí eu vou contar então a história isso de é muito como. importante. Verdade, eu vou contar a história então A como Leia tá começou. falando, a Leia tá falando que ó, o Tá som tá travando, né? cortando e a Então, gente, Yara disse olha, que tá travando. eu vou tentar trocar o local que eu estou fazendo aqui a live. Eu escolhi esse local porque é o local Tá. mais arrumadinho da minha casa.
Inclusive, tá cheio de exames aqui, ó, que eu tenho que fazer. Tô vendo. Essa é a vida da mulher com endometriose, né? Tem vários exames para fazer sempre. Mas Sempre. eu vou aqui pra sala. Eu acho que o cenário não Pra vai ver ser se tão melhora. bonito. Eu fico do lado aqui do Wi-Fi. Deixa eu só Mas botar o pra cá. importante não é o cenário, Érica. O importante é o conteúdo da live. Deixa eu dar uma afastada aqui. Então, Então, ô tudo Érica, começou. Oi. conta para todo mundo a questão da ultrassonografia. Sim. Então, eu, né, na verdade, eu buscava um médico para entender o porquê eu não conseguia engravidar. E fui Uhum. em um que não me deu nenhum tipo de atenção, mas me passou, né, uma transvaginal. E aí, tudo bem, vamos fazer a transvaginal, porque talvez, né, falhe alguma coisa. Então, fiz a transvaginal. Eu achei muito estranho, porque eu já tinha feito outras, né, e não tinha me incomodado tanto, não tinha sentido tanta dor. E dessa vez, realmente, eu senti muita dor. Então, eu já saí do consultório com um incômodo, assim, muito grande. Isso foi numa quinta-feira. Eu preciso falar os dias para vocês entenderem o processo do sofrimento. Na sexta-feira, eu fui visitar um tio que mora, né, num bairro consideravelmente distante e não consegui nem dirigir, porque eu estava com muita dor. Já tinha tomado inúmeros remédios e não conseguia, né? A dor não passava. E aí eu cheguei na casa desse meu tio, eu não conseguia sair do sofá com muita dor. E aí, toma esse remédio aqui, toma esse outro remédio. E eu comecei a surtar. Eu falei, gente, eu acho que estouraram meu ovário. Minha mãe fala que eu sou um pouco exagerada, né? Tia Sirlene tá aí, ela vai entender o que eu tô falando. Falam que eu pareço muito com a minha avó, né? A minha avó era uma pessoa, assim, agitada, animada, né? Exagerada também. E a minha mãe, ai, Érica, que estouraram seu ovário. Eu falei, mãe, estouraram meu ovário, porque eu nunca senti essa dor. Eu sentia dor, né, do lado direito. E era, assim, né, como eu entendo um pouco de anatomia, falei, tá na direção do ovário, então alguma coisa aconteceu ali. Isso já na sexta. Na madrugada de sexta para sábado, a situação realmente piorou, né? Eu fui umas 2 horas da madrugada, né, para emergência e não Uhum. fizeram nenhum exame, né? Nenhum exame. E só me deram remédio e me mandaram para casa. E aí, né, quando a gente tá com morfina, a gente não sente mais nada realmente. Tudo fica muito bom. Então eu vim para casa, dormi, acordei, tomei café. Quando foi chegando o horário do almoço, a situação piorou realmente e ficou bem complicada, assim. Porque eu não conseguia mais tomar banho, eu não conseguia levantar. E quando eu levantava, doía, quando eu deitava, doía. E aí a gente comecei a vomitar de dor, né? E fui novamente para uma outra emergência. Na época eu não tinha um plano de saúde bom, né? Era um plano de saúde que a gente fala plano de saúde do professor, que é a PAI. E eu falei, Uhum. não, eu não quero ir para um hospital que a PAI atenda, eu prefiro ir no público. Né? Me leva ali para o Meier. Me leva, é Salgado Filho, se eu não me engano. E aí fomos pro Salgado Filho na metade do caminho. A dor piorou e aí eu comecei a achar que realmente eu estava morrendo, porque eu estava de olho aberto, mas eu passei a não enxergar. Eu comecei a ficar cega, eu não sei explicar muito bem. E aí, como eu sou uma pessoa muito ajeitada, assim, eu sou muito organizada, na minha cabeça eu pensava, estou morrendo e preciso me despedir das pessoas. Então, eu fui no trajeto me despedindo da minha mãe, me despedindo do meu marido, e todo mundo, cala a boca, você não vai morrer. Porque eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Assim, quem sente a dor da endometriose, né, entende o que eu tô falando. Acho que só a pessoa que sente sabe, né? É uma dor que parece que você vai enlouquecer mesmo, que você tá acabando. E aí, como eu perdi, né, a firmeza das pernas, e eu sabia que eu estava de olho aberto, e eu não estava enxergando, eu falei, cara, realmente, eu tô indo. E eu preciso me despedir, porque senão minha alma vai ficar vagando aqui e eu quero falar com as pessoas. Eu só pensava nisso. Eu não posso morrer assim, eu preciso me descalar. Olha, gente, fica feliz, vamos organizar a situação. Até que eu cheguei no hospital e tava em greve.
Só que assim, Deus, ele age na minha vida de formas assim absurdas. Eu tenho diariamente a prova de que Deus me ama muito, né? E aí o médico me atendeu rápido. Os maqueiros estavam em greve, mas apareceu um maqueiro, porque minha mãe não conseguia me sustentar, né? Me segurar. Então, eu ia cair, eu não estava conseguindo mais andar. E aí, num primeiro momento, deve ser, né, apêndice. Então, corre para tomografia. Então, foi tudo muito rápido. Eu fiz tomografia, exame de sangue e uma ultra em menos de 1 hora, com o hospital em greve. Né? E quando eu fiz tudo isso e saíram todos os resultados, o médico que estava me atendendo, num primeiro momento ele olhou assim para o exame, me olhou, ele falou, eu preciso confirmar algumas coisas. E aí eu tenho, né, eu sou taurina, mas meu ascendente é câncer e dizem que câncer é muito exagerado. E aí eu lembro de virar para minha mãe e falei assim, mãe, acho que eu tô com câncer. Eu acho que é câncer e ele tá com medo de falar para mim. Minha mãe, para de falar besteira. Eu falei, mãe, tem alguma coisa, porque ele tá indeciso, ele não sabe o que tá acontecendo. E já tinha tomado remédio, né? Não estava mais sentindo tanta dor, ainda estava sentindo dor, mas já tinha minimizado. E a única coisa que ele me falou foi o seguinte, olha só, o que eu tô enxergando aqui é que seu rim tá parando, o rim direito tá parando, alguma coisa grudou o teu ureter, então o seu rim tá produzindo urina, só que a urina não consegue passar. Então, por isso, ele tá inchando. E tem alguma coisa aqui envolvendo o seu sistema reprodutor, só que eu não sei o que é. Tem uma mancha aqui. Então, se eu fosse você, eu correria para um ginecologista. E aí, foi quando eu tomei o primeiro impacto, né? Ué, ginecologista? Mas o rim, o que tem a ver, né? E aí, fiquei 3 dias sem conseguir dormir, porque mesmo tomando o remédio, pelo meu rim estar muito inchado, o meu ovário, né, direito, ele pesava em cima do rim, então a dor vinha. Então eu dormia 20 minutos deitada e o restante da noite eu ficava andando pela casa até me dar exaustão e eu conseguia sentar no sofá e cochilar um pouco até a dor vir de novo. Eu levantava. Isso foram 3 dias, assim, né? Eu dormia, acho que não chegava a 2 horas por noite. E isso foi num sábado, no domingo eu não consegui nenhum ginecologista. Consegui na segunda-feira e aí foi o meu primeiro impacto. Ele olhou e falou assim, olha, muito estranho isso. Eu falei, pode ser câncer? Ele pode ser câncer. Aí já me deu outro baque, meu Deus, câncer. É câncer. Já pensei logo em raspar a cabeça, vamos adiantar o processo, vamos encarar. Ai, meu Deus! Falei, vamos lá, vamos conseguir, a gente vai ver o que é. E aí ele me passou a ressonância. Aí o negócio começou. Fiz a primeira ressonância, voltei nesse médico, né? E aí quando ele olhou, ele falou assim, olha, você tem endometriose. E eu falei, não, endometriose? Como assim, endometriose? Como assim? Não, assim, eu aprendi na faculdade o que era, mas eu não tenho endometriose. Eu não conheço ninguém com endometriose. E aí foi quando eu mergulhei no mundo da endometriose, né? Eu cheguei em casa, fui pro Google, digitei endometriose e aí veio uma enxurrada Eu também fiz isso. de informações. Né? Eu lembro que quando ele pegou o diagnóstico, né, a ressonância, ele falou assim, olha só, vai ser muito, e esse muito não parava, né? Muito difícil um dia você engravidar. Você vai ter que operar, acho que vão ter que tirar teu intestino. E aí foi assim, numa pancada só, né? Eu falei, intestino, endometriose, vai ter que tirar o... O que vai acontecer? Útero também? Então, assim, eu tive... Não foi da melhor maneira o meu diagnóstico, foi uma pancada, assim, muito forte. Obviamente que eu chorei horrores, né? Chorei muito pesquisando. O meu teclado ficou todo molhado, assim, né? Porque eu lia uma coisa e aí lia outra. E aí eu fui, assim, realmente bombardeada com muitas informações. E depois de processar isso demorou um tempo, né? Meses. Eu comecei a falar, não, agora vamos lá. Vamos encarar. Cadê a guerreira que tem dentro de você? E aí foi quando eu realmente comecei a encarar a endometriose de uma outra maneira.
né? Então, assim, Uhum. foi um exame que não deu certo, porque, na verdade, eles me machucaram, né? Não foi diagnosticado a endometriose na transvaginal. Então, hoje eu entendo que só realmente com a ressonância que a gente consegue ter um bom diagnóstico, né? Mas que Sim. foi um mal necessário. Se não fosse isso, talvez até hoje eu Até estaria hoje você aí, não teria descoberto. com certeza, com certeza. Então, assim, há coisas às vezes que acontecem que a gente acha que estão sendo muito ruins, que estão sendo péssimas, só que elas estão sendo necessárias para que uma porta seja aberta, no teu caso, né? Para você tomar conhecimento de que você tinha endometriose, Exatamente. né? Mas é um Exatamente. baque. Você não teve o diagnóstico num consultório, depois de fazer um exame, Não, né? E o médico lê. Não, o teu foi não. todo dentro desse furacão, né? Foi uma sequência de coisas que aconteceram e que mexeram com o teu sistema nervoso, com o teu emocional, e que você ficou, imagina. E a aceitação é muito difícil, né? A nossa e das pessoas que estão ao nosso redor, assim. Eu acho que, além de mim, obviamente, para minha mãe foi muito difícil. Foi muito difícil encarar isso, né? Ela negou até o último momento. Eu lembro que quando a gente saiu desse consultório, ela falou assim: odiei esse médico. Eu falei, mãe, por quê? Ele é feio. Eu falei, mãe, mas o médico ser feio não significa que ele é ruim. Porque assim, ela precisava de um argumento para ela não queria encarar Sim, isso, né? Eu acho que é muito duro realmente para uma mãe entender que a filha dela vai passar tá passando por uma situação que, por mais que hoje eu esteja bem depois da cirurgia, né, mas eu vou ficar com isso pro resto da minha vida, né? Não tem cura. não Então tem cura. é E muito assim, eu não difícil sei, isso. o doutor Tiago deve ter falado com você, né? A gente, quando entra na menopausa, ela realmente, né, deixa um pouco a gente em paz. Mas se a gente for fazer reposição hormonal, reaparece, ela volta. Né? Então, quer dizer, é para a vida Exatamente. toda mesmo. É para a Né? vida toda. Endometriose. Você chegou a comentar comigo que quando você teve o diagnóstico, né, que você até conversou com seu esposo, que você até falou de separação, Sim, porque ó, muitas mulheres se separam, se divorciam por causa da endometriose, porque tem mulheres que não conseguem ter relação sexual de jeito nenhum por conta da dor, e isso vai virando uma bola de neve, às vezes, né, dentro do relacionamento ou dentro do casamento. E muitas mulheres, muitos casamentos acabam, muitos relacionamentos acabam por conta da endometriose. sim. Quando a gente realmente, né, eu acabei fazendo outros exames e fechou o diagnóstico, né, endometriose profunda, vai ter que tomar medicação, vai ter realmente muita dificuldade para engravidar. Além da endometriose, eu tenho adenominose, né? E isso comprometeu minha reserva ovariana, então meu hormônio antimileriano é comparado a uma mulher que já está na menopausa, então eu não tenho quase nada de reserva ovariana. Se um dia financeiramente eu conseguir fazer isso, que é uma FIV, né, uma fertilização, eu não consigo Sim, fazer com os meus óvulos, né? Eu vou precisar de uma doação de, né, uma óvulo doação. Então, quando a gente entendeu tudo isso que estava acontecendo, eu falei, cara, o nosso sonho era constituir a nossa família, né? A gente tem uma família que ele tem uma filha, né, que tem 15 anos, que eu sou apaixonada, que eu considero como filha, mas a gente também queria o nosso filho, né? A gente tem essa questão da genética, somos biólogos. Então a gente queria saber como que vai ser essa mistura de cromossomos, né? E quando eu recebi essa notícia, quando nós recebemos, ele sempre me apoiou muito. Mas a primeira coisa que eu falei foi sentar com ele e falar assim: olha só, eu não vou poder te dar filho. E se você não quiser ficar comigo por isso, tá tudo certo. Não vou te julgar, né? Eu acho que você é novo, pode ter outros filhos, ele gosta muito de criança. Então, se a gente se separar, tá tudo bem. Eu vou ficar muito triste, porque eu te amo muito, mas é muito difícil você ver a pessoa que a gente ama e que não tem nada a ver, porque é um problema meu.
né? Isso não é um problema dele. Eu sempre falei isso. Ele acha que eu sou um pouco egoísta, né? Mas ele fala que o problema é nosso. Não, a doença é minha. Então, assim, a pessoa para estar do meu lado, a pessoa ela precisa entender que eu sou assim e que eu não escolhi ser assim, né? Então, a gente teve essa conversa e, obviamente, que ele achou que eu estava maluca, que eu estava viajando, né? Mas eu precisava disso, né? Porque é muito difícil a gente sonhar com alguma coisa e esse sonho não, assim, eu só acho que isso vai acontecer se realmente eu for merecedora de um milagre, né? E eu acho que a gente é merecedora de milagres, né? Mas assim, a minha relação com o meu marido com relação à endometriose, ele foi muito parceiro em todos os momentos. Ele não pôde estar Ele em é todos os um momentos. endomarido. Verdade. Endomarido. Eu tive, inclusive, olha que legal, a ex-sogra dele tá aqui na live. E é uma pessoa também muito. É uma pessoa muito legal, assim, também é uma pessoa que ela sabe o carinho que eu tenho pela neta dela, né? Eu considero como minha filha mesmo. Eu queria dar irmãos para ela. Eu fico brincando, eu falo que eu vou sequestrar crianças, né? Vai ser uma maneira, talvez, de conseguir um filho. Mas, enfim, tirando a FIV, né? Mas, assim, ele foi muito gente boa mesmo. Ele foi muito parceiro. Ele não pôde estar em todos os momentos, porque realmente tem trabalho, né? Tem, às vezes, consulta, ele não conseguia ir. Mas, desde o momento que eu descobri a endometriose e desde o momento que eu operei, ele estava ali do meu lado. Né? Então, assim, eu Isso sou é muito muito abençoada mesmo. privilegiada. Privilegiada. Privilegiada, né? Porque nem todos os homens conseguem ter essa visão, né? Entender, acompanhar. E assim, ele está de parabéns, né? Porque ele está aí do teu lado, está te encorajando, está te dando força, está sendo teu amigo, teu parceiro, né? Isso é muito importante. A gente combinou o seguinte, já que a criança não vai vir, então a gente vai gastar nosso dinheiro com viagens, eu com plásticas e ele com moto. Então vai ser no nosso filho. Agora me diz uma coisa, quando você falou da tua reserva ovariana, é até uma curiosidade minha. A tua reserva ovariana, ela foi prejudicada pela endometriose e teria alguma coisa a ver, até você me desculpa a minha ignorância, Nada. né? Você sendo bióloga, muitas coisas você sabe e entende muito melhor do que eu. Será que também essa questão da reserva ter sido prejudicada, será que teve relação com todas aquelas hemorragias que você tinha? Então, eu me trato com um fertileuta, né? Dr. Jorge Vaz, que é maravilhoso, é um cara, assim, excelente. E, na verdade, a minha reserva ovariana foi totalmente prejudicada por conta da endometriose, né? Então, eles chamam de adenominose, que é um tipo de endometriose que dá nos ovários. E isso compromete, né? Não só o ovário, mas também a reserva ovariana. Então, logo no primeiro momento, a ideia principal era eu perderia os ovários. Mas o doutor Tiago falou que acredita em milagres também e que não ia tirar o meu ovário. E ele realmente não tirou o meu ovário. É porque, na verdade, eles pensam muito em fazer uma cirurgia conservadora. Sim, né? sim. Repara, né? Conservar o máximo possível, só Preservar, retirar né? realmente... Isso, perfeitamente. Agora me diz uma coisa, olha só, você está operada, aí você me falou também como é que você conseguiu chegar, né? É tão difícil a gente encontrar um médico que entenda de endometriose, que dê atenção, que te escute, que acredite nas dores que você está sentindo e que fale assim para você: você tem endometriose, mas eu te opero. Eu resolvo, eu vou te dar qualidade de vida, eu vou te ajudar,
né? É o sonho de toda mulher que tem endometriose. Verdade. E aí, eu queria que você contasse, né, como é que foi, porque você, antes de encontrar o Dr. Tiago, ele até hoje falou comigo, operei ela. Eu falei, eu sei, tô sabendo. E o nosso E combinado se eu tiver um filho, se eu conseguir fazer isso, vai se chamar Tiago. Aí ele vai ficar todo fofo, vai ficar muito feliz. Mas essa ideia foi dele, tá? Essa ideia foi dele. Não foi nem minha. Ele me obrigou a colocar o nome da criança de Tiago. Eu vou brincar com ele, depois eu vou mandar uma mensagem para ele. Ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Aí eu queria que você contasse um pouco da tua peregrinação, né? Que você teve. Toda mulher que tem endometriose, a grande maioria passa por esse período da peregrinação. Sim. Né? Por onde que você achou, antes dele, por quantos médicos você passou, né? Onde foi que você operou? Quando tem 3 anos, né? Não. 3 anos não. Eu operei tem 3 meses. Tem 3 meses. 3 anos foi o período que você diagnóstico. Falou, quando foi... Isso aí, mas você operou tem 3 meses. Sim. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quando for incrível, né? Como é que passa rápido? A gente tem 10 minutos, aí nós vamos fazer assim. Se você concordar, a gente faz a parte 1 e a parte 2. Hoje mesmo, pode ser? Pode sim. Tá, se você puder, né? Lógico. Não, tá tudo certo. E aí, quando tiver completando 10 minutos, eu vou falar assim, Érica, eu vou salvar e a gente entra de novo e faz a parte 2 e aí a gente fecha e você dá a palhinha lá do teu troféu, tá? Pode deixar. Então, aí, e boa noite para todo mundo que está entrando. Verdade. Né? O pessoal tá entrando. Várias pessoas já entraram, deram boa noite, amigos meus, acho que amigos seus também. Sim, então, primos. Gente, boa noite. Boa noite para todo mundo. Mas aí vai, fala da peregrinação. Foi realmente uma peregrinação, né? Então, logo depois que eu recebi, esse médico ele foi muito justo comigo. Ele falou, olha, eu poderia te operar, pegar dinheiro do seu plano, mas eu não sei fazer isso. Então, eu oriento você procurar um profissional que tenha essa especialidade. E aí, voltei para o Google de novo, né? E comecei a pesquisar médicos. Marquei um médico que se dizia especialista em endometriose, mas percebi na consulta que realmente ele não era, assim, eu também passei especialista. Por isso. A minha irmã entrou aí, tá? A minha irmã tá no menu Befit, que é o Instagram dela das comidinhas que ela faz, tá? Maravilhosa. Fala. Só que ele foi muito, assim, ele realmente não sabia. E aí eu perguntei onde eu posso encontrar, assim, bons profissionais, um tratamento bacana. E aí ele me deu a primeira ideia, né? Ele falou assim, olha, eu vou ser muito sincera com você. No público você consegue isso. E me deu a lista de 3 lugares para eu tentar marcar uma consulta. Ele me deu um Vou tentar adivinhar. Pedro Ernesto. O que mais? Além do Pedro Ernesto. Moncorvo Filho, que é no centro. Que inclusive eu descobri que faz inseminação artificial pelo SUS. Né? É mesmo? Olha, eu pesquisei muito. E o Hospital Geral de Bom Sucesso. E aí, nessa época, estava, como eu tinha dito, tudo em greve. Então, para eu conseguir uma consulta nesses lugares, eu precisava de um encaminhamento da Clínica da Família. Só que a Clínica da Família estava em greve. E aí eu lembro muito bem, ele fala assim, olha, você precisa correr, assim, o máximo que você puder, porque essa situação está bem complicada. E aí, mais uma vez, Deus me mostrou que me ama. E olha que eu não sou uma pessoa que tem uma religião. Eu falo muito em Deus, né? Mas eu não tenho religião, não. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para uma amiga chorando, falando, cara, como que eu vou conseguir isso? E em 5 minutos ela me mandou uma mensagem e falou assim, Érica, olha só, eu conheço um amigo que tem uma prima que está estagiando no Hospital Geral de Bom Sucesso. Ele ficou de falar com ela. Só que ela não mora aqui no Rio, ela mora em Petrópolis. E ela vai ver se... perguntei se ele podia conseguir uma consulta já direto no Hospital Geral de Bom Sucesso, que não é para se fazer, porque a gente tem protocolos, né?
E em menos de 2 horas ela me mandou um áudio dele falando, olha, a consulta já está marcada para o dia 15, e isso era tipo umas 2 ou 3 semanas depois, com o Dr. Tiago Dantas. Só que ela precisa pegar um papelzinho, ela precisa apresentar esse papelzinho lá, senão ela não vai conseguir entrar. E aí, sem conhecer a menina, eu encontrei com ela, marcamos na Tijuca. Ela nunca tinha me visto, eu também nunca tinha, né, visto. E a gente se olhou, ela falou assim, você é Érica? Eu falei, sou. Ela, ó, teu papelzinho tá aqui, eu não vou poder demorar muito, eu preciso ir pra Petrópolis e tal. Então, consulta dia 15. E eu tenho esse papelzinho até hoje, eu tirei uma Xerox, porque foi o início da minha vida, Isso literalmente, aí. né? Aproveita e plastifica, entendeu? Para ficar guardadinho, registrado. Eu tenho a foto do papel, eu tenho a impressão do papel. E aí eu fui para o Hospital Geral de Bom Sucesso e conheci um anjo chamado Tiago Dantas. E aí comecei a fazer o tratamento lá com ele, né? Ele é excelente. E aí, Lá tem ambulatório de endometriose? Porque eu sei que no Pedro Ernesto tem um ambulatório de endometriose, que é o Marco Aurélio, né? Doutor Marco Aurélio lá. Lá, na verdade, tem um ambulatório ginecológico e tem dias que eles tratam endometriose. Ah, tá. E aí, conheci muitas meninas também, né? Comecei a ver relatos, assim, de endometriose no cérebro. Eu nunca nem imaginava que poderia acontecer. Né? Tem mulheres com endometriose no pulmão. Ai, ele entrou! Tiago Dantas, eu te amo! Oi, Tiago! Essa menina aqui tá quase chorando. Meu anjo. O Tiago também esteve na minha cirurgia. Eu sou muito grata a ele, ao Cláudio Crispi, ao Cláudio Moura, ao Luiz Carlos, a todos eles. Eles são anjos na nossa vida. Aí a carinha dele. Eu falo mesmo. A minha última consulta com o doutor Tiago, eu falei, doutor, tem tanta gente rezando por vocês, porque é uma equipe, né? A doutora Cláudia, no meu caso, né? Doutora Cláudia, que foi minha proctologista, doutor Felipe, que foi urologista, ele como ginecologista. Então, assim, a minha família, os meus amigos, eles são muito gratos. Todo mundo conhece o doutor Tiago. Eu mostro, olha, esse aqui é o doutor Tiago, o cara que realmente me salvou junto com os outros médicos, porque eles me salvaram, né? Eles me salvaram não só... Mas eles devolvem a nossa vida pra gente, né? Porque Verdade. A gente chega a um ponto que a gente fica deprimida, a gente fica sem qualidade de vida nenhuma. E esses últimos meses pra mim, assim, aí vou me emocionar. Foram muito difíceis. Difíceis mesmo, assim. Eu tava sentindo muita dor. Eu tava trabalhando em casa, então a pandemia mexeu muito com a gente, né? E tinha dias que às vezes eu não queria mais sentir dor. E eu pedia pra Deus mesmo, assim, Deus, hoje me leva, eu não quero mais acordar. Então eu lembro que na sexta-feira, antes de operar, eu tive uma conversa com Deus e eu falei, Deus, se realmente não for pra eu sair da mesa de cirurgia bem, que eu não saia, eu não quero sair. Porque eu não quero mais sentir dor. E quando eu acordei, depois de ter operado, depois de tirado um pedaço do intestino, com sonda, e eu não senti dor, eu senti realmente um alívio. Eu falei, cara, eu realmente tô na mão de anjos, assim. Eu sou eternamente grata por tudo que eles fizeram por mim. E eu não quero abandonar eles nunca. E eu não quero que outras mulheres sintam, né, aquilo que eu senti. Então, assim, eu realmente tenho que agradecer muito pelo profissional que ele é. Porque ele não salva só mulheres, assim, ele salva vidas, literalmente, porque ele salvou a minha. Ele salvou a minha vida, a vida do meu marido, a vida dos meus familiares, porque eles sabiam que eles estavam me perdendo. Porque é uma doença que mexe muito com a gente. A gente fica muito fragilizada, né? E ele é meu anjo de verdade, assim, não é puxação de saco, porque eu nem preciso fazer isso. Mas ele sabe que não é puxação de saco, porque eu falo para todos eles também que eu tenho uma gratidão com eles. A minha gratidão é eterna. Não tem, sabe, como a gente não lembrar, não tem como a gente ser grata, não tem como a gente não amar
esses médicos, porque Eu já passei por tanto que... médico. Eu já passei uma vez por um ginecologista que eu já estava com diagnóstico de endometriose, né? Porque o doutor Tiago, eu lembro que a minha última consulta com ele no Hospital Geral de Bom Sucesso, ele falou assim, olha, as cirurgias elas estão atrasando um pouco, né? E se você puder procurar um médico no particular, não sei se você tem plano, eu te orientaria para isso. E aí eu saí com aquela sensação de assim, eu não queria procurar outro médico, porque eu já tinha encontrado o meu médico. E aí, queria ele. Eu queria ele. E aí eu literalmente stalkeei o Dr. Tiago. Eu comecei a procurar, falei, ele tem que ter um consultório. Eu preciso encontrar um consultório. E aí eu encontrei esse consultório, né, em Botafogo. E aí eu lembro de eu ligar, perguntar, né? Eu fui lá em Botafogo. O doutor Tiago, ele atende quais planos? E aí a menina foi me falando, eu anotei, e eu falei, eu preciso fazer um desses planos, porque eu não vou deixar o doutor Tiago. Eu não posso ficar sem o doutor Tiago. Então, assim, eu mudei a minha vida completamente, assim. Minha vida financeira teve que se encaixar, né? Porque eu não queria outro médico. Eu sabia que ali eu ia ser realmente tratada como uma mulher que tem uma doença e que seria ser respeitada. Com dignidade, né? Com dignidade, exatamente. E aí foi só alegria. Eu conheci o Dr. Tiago no dia da minha cirurgia, no centro cirúrgico. Caramba! Ele vai lembrar disso. Ele estava até ajeitando lá o monitor, aí eu não sei se foi ele ou se foi alguém que falou assim, não, nós vamos lá embaixo tomar uma cerveja, tomar alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Ou ele falou assim, aqui a gente vai ver um filme, uma coisa assim. Eu acho que eu já estava até meio que a gente fica até meio grogue, né? Que é tanta informação. Ele está falando aí, o Dr. Tiago está falando que a doença é difícil, ele falou que também que dá felicidade, né? E poder ajudar, e ele fica feliz, né? Sempre que ele pode ajudar. Ele nem imagina, ele nem calcula a felicidade que ele faz na nossa vida, né? Olha só. Gente, tá dando 10 minutos, peraí, né? Érica. Gente, não, já tá vai dar 1 hora. Aí o que eu vou fazer? Quem tá entrando agora, né, hein, doutor Tiago? É que a história da Érica é uma história que a gente tem que aproveitar todos os minutos. Aí eu combinei com ela que eu vou encerrar agora, né, pro Instagram não expulsar a gente. E a gente vai entrar de novo com a parte 2 pra gente poder concluir. Tá bom? Tá ótimo. Tá tudo certo. Então tá, eu vou encerrar aqui, vou salvar e a gente volta, tá? Tá ótimo. Voltem, doutor Tiago. Volta todo mundo, hein? Até já, peraí.